Empreender. Oferecimento. Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Atitude Empreender. É um prazer ter a sua audiência e hoje nós vamos conhecer a história de Luiz Gustavo Nascimento Serra. Ele é proprietário da Excelência Soluções Empresariais, aqui de Poços de Caldas. Fique conosco. Fundada em 2010, a Excelência Soluções Empresariais tem como objetivo oferecer soluções que otimizem os processos dos clientes, fornecendo ferramentas personalizadas para atender às diversas necessidades, com qualidade, custo acessível e no prazo previamente estabelecido. Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Atitude Empreender. É um prazer receber você aqui. Olá, obrigado pela oportunidade de estar contando um pouco a minha história aqui para vocês. É sempre bom conhecer a história de sucesso. Falando em história de sucesso, fala um pouco sobre você. Você não é daqui de Poços de Caldas, você é de São Paulo. Isso. Como foi essa transição para essa cidade? Bom, eu sou de São Paulo, né? Mas com 13 anos a gente se mudou para Poços por motivos familiares e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por que, Gustavo? Poços de Caldas tem uma qualidade de vida muito boa, a cidade é muito acolhedora e eu já estou bem enraizado aqui na cidade. Já está quase mineiro já. Mais mineiro do que paulista já. É uma cidade acolhedora mesmo. Sim. Conta para nós um pouco da sua trajetória profissional aqui de Poços, em Poços de Caldas. Bom, eu já trabalhei em 2 multinacionais antes de abrir minha empresa. Tá? Eu comecei então em 2001 a trabalhar numa dessas multinacionais e eu fiquei por 7 anos. E eu sempre tive uma vontade de fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei de fazer melhorias em processos, implementar soluções no que eu trabalhava e isso foi se aflorando cada dia mais por onde eu passava. Em todas as áreas que eu passava eu queria sempre fazer algo diferente. Isso nasceu da experiência de algum amigo, de algum familiar? Ou foi um desejo seu? Eu acho que no fundo foi um desejo meu, mas algumas pessoas me ajudaram nesse começo aí. Quem eram essas pessoas? São pessoas que trabalhavam comigo e eles tinham experiência já nessa área. Eles te incentivaram? Isso, e começaram a me incentivar, me dando oportunidades, porque eu entrei como office boy. E você tem que se destacar para conseguir ser efetivado, alguma coisa nesse sentido. E eu fiz a minha parte e eles me ajudaram também nisso. Caramba, você disse que trabalhou em 2 multinacionais. Isso. Fala um pouco sobre esse trabalho que você fazia lá. Bom, eu trabalhei na Phelps, né? Entrei em 2001 e eu entrei como office boy, então, na área de segurança no trabalho. E eu trabalhei por 2 anos. Quando eu fiz 18 anos, não poderia mais continuar como guarda-mirim, né? Fala office boy, mas é guarda-mirim. E sempre procurando fazer o diferencial, ainda sem muita experiência, e eu fui efetivado para a área de controladoria. De início eu fiquei num arquivinho morto, uns 2 anos, trabalhando, arquivando nota, guardando, e lá eu fiz o meu primeiro trabalho que eu comecei a ver que poderia vislumbrar outras coisas. Eu organizei o arquivo morto e criei um sisteminha para achar notas fiscais. Você criou? Isso, criei um sisteminha em Access, bem simples, mas facilitou muito quando as pessoas tinham que encontrar alguma nota fiscal, porque antes tinha que ficar buscando em pilhas gigantes. Então, depois tinha prateleiras, caixas, envelopes, e aí facilitou bastante. E isso me ajudou a ser efetivado depois. As pessoas, os seus líderes começaram a perceber Sim. essa sua habilidade. Exato, e aí eu comecei a ser bem requisitado entre as áreas. E aí o pessoal falou, que tal se ajudar um pouquinho aqui, ajuda um pouquinho ali, e eu comecei a desenvolver soluções para eles. Caramba. Você criou ali um novo cargo, que é de resolver problemas entre os departamentos. Exatamente. Interessante, que interessante. E depois disso, você da Phelps e da Alcoa? Isso. Aí, e depois disso? Depois eu fui para a Alcoa, né, em 2007. E na Alcoa aconteceu a mesma coisa, né? Eu tinha uma experiência grande com o Excel, com o desenvolvimento de ferramentas,
E lá na Alcoa isso se aflorou muito mais. Eu tive uma oportunidade maior de trabalhar com outras pessoas, outros processos, pessoal de outros países. E aí eu comecei a desenvolver soluções maiores. Eu desenvolvi algumas soluções na Alcoa que são utilizadas até hoje no mundo inteiro, por exemplo. Então aí eu comecei a ver, opa, tem algo aí que eu poderia fazer. Tem um potencial aí para trabalhar para você. Exato. E assim, eu comecei a diminuir tempo. Então, atividades que se demoravam 3 semanas para serem feitas, depois que eu automatizei, e com muito mais segurança, elas são feitas em 5 minutos, com um botão apenas. Então, aí eu comecei a ver que tinha oportunidades, né? Então, toda essa preparação serviu para você enxergar que era hora de empreender. Exato. Exatamente. E aí você deu esse passo em 2010. Em 2010, eu busquei uma certificação de especialista em Excel. E aí eu tirei essa certificação na Microsoft e ela me deu uma chancela muito boa. Porque aí hoje eu tenho a Microsoft como parceira, digamos assim, do meu trabalho. Ela é uma avalista do meu trabalho, digamos assim. E isso tem muito peso no mercado hoje em dia. Você começou a levar de maneira paralela o teu trabalho com a tua empresa. Isso, eu fiquei 1 ano exatamente trabalhando paralelamente, até porque eu não tinha uma outra fonte de renda, mas a vontade de empreender era muito grande. Muito grande. A sua criatividade também, né? Sim. Sua criatividade é fantástica. E como é que você decidiu dar esse passo? O próximo passo que é romper com o teu trabalho formal e tocar a tua empresa. Isso aconteceu em setembro de 2010. Foi quando eu cheguei e avisei família, avisei todo mundo que eu ia fazer isso. Todo mundo foi contra. Saí de uma empresa grande, estabilidade, né? Um salário até bom, mas eu resolvi fazer isso. Eu já estava trabalhando paralelo. E aí eu cheguei e avisei em setembro que eu iria sair em janeiro. Então eu fiz Com grande responsabilidade. Sim, exatamente. Então foi bem legal porque começou a contar os meus dias para sair a partir de 15 de dezembro e 15 de janeiro eu saí. Então foi bem legal que eu treinei outra pessoa, foi uma transição bem legal. Tá com as portas abertas lá, escancaradas. Exatamente, muitos amigos. E muita coragem, né, Luiz Gustavo? Porque você tem uma família que depende do teu trabalho. Sim, né? Filha pequena, família em casa. Você tem pessoas que dependem de você e você deu esse passo de coragem aí para poder empreender. Sim. E você faz isso sozinho ou você tem alguém que acompanha você? Eu tenho pessoas que me ajudam, né, no dia a dia. E em algumas soluções específicas a gente contrata pessoas temporárias também. E na gestão, você tem sociedade? Não, eu não tenho sociedade e eu controlo assim praticamente sozinho tudo. Você então toca sozinho, você não tem nenhum sócio. Mas no momento do primeiro passo você tinha alguém que acreditou no seu projeto. Sim, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a gente trabalhou junto por 2 anos e meio e chegou um momento que eu queria ir para um lado, ele queria ir para outro. E a gente se separou numa boa e somos amigos hoje, parceiros, mas foi bom para ambos. Me diz algo, você em algum momento teve medo? Todo momento. Mas eu acho que o medo ele é importante. Eu acho que ele deixa a gente tomar algumas decisões mais pensadas. O medo faz refletir. A gente se planeja melhor. Sim. Você me parece que é uma pessoa que planeja bem. Muito. Se planeja bem, né? E mostrou isso durante a sua carreira e com esse passo para a sua empresa que você começou a acreditar no seu sonho. Parabéns por essa decisão e por essa coragem. Nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco nós queremos saber quais as soluções que você oferece, qual tipo de facilidade você entrega para as empresas para que elas possam gerir melhor os seus negócios, ok? O programa Atitude Empreender volta já.